Então, a primeira etapa do nosso processo é a contextualização. O objetivo dessa etapa é entender com o professor, tá? Onde que ele gostaria de utilizar aquele objeto que ele está imaginando. Tá? Em qual contexto que ele vai utilizar, em qual cenário que ele vai utilizar. Para entender isso do professor, então assim, uma dificuldade que a gente tem quando a gente quer desenvolver um objeto de aprendizagem é entender o que o professor está querendo. Então, na nossa metodologia, a gente vai fornecer um artefato que vai nos auxiliar a esse entendimento, que é entender o que o professor quer e fazer com que o professor entenda o que ele está querendo. Eu vou apresentar, toda a nossa etapa, eu vou apresentar como o que eu tenho de entrada, o que eu tenho de técnicas e o que eu tenho de saídas. Exemplo de um guia, tá, de coleta de contextualização, ou seja, de um artefato. Então, por exemplo, eu chego para o professor e pergunto para ele, você já tem ideia de qual tipo de OA que você quer desenvolver? Então, ele vai falar assim, olha, pode ser que ele já tenha essa ideia, né? E se ele não tem, pode ser o momento dele definir. Aí ele vai falar assim, olha, eu quero uma animação. Ou, por exemplo, eu quero um vídeo. Aí a gente pergunta para o professor, olha, qual disciplina que você deseja utilizar o seu objeto de aprendizagem? Então eu pergunto, quais os objetivos pedagógicos você quer atingir? Eu gostaria de auxiliar no ensino de engenharia de software, inserindo o aluno em uma situação problema, em que ele possa fazer a ligação entre a teoria e a prática. E aí, e várias outras questões sobre o contexto eu vou perguntando. Tá? Por exemplo, existem portadores de necessidades especiais no seu público-alvo? Aí eu disse que não. Se eu dissesse que sim, isso ia afetar depois no final do meu objeto, porque aí eu teria que produzir um objeto acessível. Então eu já começo a obter essas informações aí, no início. E aí também, no nosso processo, existe uma preocupação muito grande com a parte de reuso. Então eu já pergunto para esse professor, olha, além dessa disciplina de engenharia de software, existe alguma outra disciplina que você acha que esse objeto pode ser reutilizado? Aí ele para e pensa e fala, você sabe que tem? Eu não tinha pensado nisso, mas eu posso aproveitar esse objeto em banco de dados, porque uma coisa tem muito a ver com a outra. Tá? Então eu começo a preocupar com o reuso, que é a principal característica de objeto de aprendizagem. E aí outras questões vão sendo respondidas. Pergunta para o professor se ele consegue imaginar um cenário de uso do objeto dele. Ele vai parar e pensar, se ele souber, tá, pessoal? Nem sempre o professor sabe disso. Então, eu pego e falo assim, olha, eu imagino que o meu objeto, eu vá disponibilizar ele para os alunos, eu vou disponibilizar isso no TDIA, ou seja, é uma atividade que eu posso aplicar à distância. Em cima dessa atividade, vou passar outras para ele, para avaliar se ele aprendeu, para ver se ele realmente entendeu o contexto, para destacar os próximos pontos. E aí aqui eu fui mais específica, eu falei assim, eu quero pedir para o aluno faça uma modelagem UML em cima do objeto. Então eu já fui além. Eu fui mais específica. E geralmente, pessoal, quando o professor pensa num objeto de aprendizagem, ele já consegue imaginar o cenário de uso dele. Então, se eu puder capturar essa informação agora, ótimo. Assim termina, com esse formulário, com a análise da contextualização, termina a parte de contextualização. Passando agora para outra etapa, que é a etapa de requisitos. Então, é importante dizer que à medida que as etapas vão avançando, o professor precisa definir, tá? E definindo melhor a cada etapa a sua ideia. Porque se ele não definir alguns aspectos, a gente não vai conseguir terminar esse objeto nunca, tá? Então, a metodologia é exatamente auxiliar o professor a essa definição. Então, já a etapa de requisitos, o objetivo é coletar e analisar os requisitos que o objeto de aprendizagem deverá conter. E aí, o que é para a gente um requisito, né? Então, a gente não pode confundir o requisito com a contextualização. Então, a contextualização é onde que eu vou usar esse objeto. O requisito é o que o objeto vai conter. Para a gente, o que é um requisito? É uma exigência do que o objeto de aprendizagem deve conter, os quesitos que o objeto de aprendizagem deve conter, as condições. Já entrando aqui no objeto e não no cenário, não no contexto que ele vai ser utilizado. Quais seriam as entradas dessa minha etapa? Relatório de análise de contexto vai me ajudar e o guia de coleta de requisitos. Então, assim como eu tenho um guia de coleta de contextualização, eu na metodologia vou oferecer para o professor um guia de coleta de requisitos. E aí, algumas técnicas de coletar requisitos, a entrevista, também preenchimento de formulários, brainstorms, e no meu brainstorm eu posso até utilizar o mapa conceitual. E a saída, eu vou ter a minha documentação de especificação de requisitos.